Irmãos, graça e paz. Feliz por estar aqui na casa do Senhor mais uma vez. Quero saudar você que está nos acompanhando através do YouTube. Seja muito bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. E obrigado por abrir a porta da sua casa, por abrir a porta do seu coração para receber o Evangelho do Senhor. Irmãos, estou muito feliz, como eu disse, de estar aqui, mais uma vez para subir no altar do Senhor e fazer algo para Ele. A gente está aqui no louvor, a gente está aqui para contribuir com aquilo que o Senhor tem nos dado. A gente vem aqui não para entregar algo ao Senhor, mas para devolver um dom, um talento que Ele nos deu e a gente precisa usar para a obra dele. E aí a Milena me perguntou ali atrás, você está nervoso? Eu disse sim, sempre. Porque todas as vezes que eu subo aqui, é sempre como se fosse a primeira vez. E eu sei que eu não sou o único, porque a gente que zela pelo que o Senhor nos dá, a gente de fato precisa sentir isso. Precisa subir aqui e sentir o peso da responsabilidade que é ministrar uma palavra, que é ministrar um louvor. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Nós chegamos a um novo ano, que é o ano de 2025. Nós já estamos no dia 15 de janeiro, metade do mês de janeiro. Os dias estão voando. Não parece que faz 15 dias que nós estávamos aqui virando o ano. Naquele jantar abençoado, naquele culto abençoado. E hoje já é dia 15. E, irmãos, eu queria dar início a essa mensagem dizendo que hoje é dia 15 de janeiro e muitas pessoas estão vivendo o ano de 2025 basicamente da mesma maneira que encerraram o ano de 2024. Muitas pessoas fizeram projetos e esses projetos já ficaram de lado, porque nós já estamos no 15º dia do ano. E às vezes as coisas já caíram na rotina, às vezes muitas pessoas já caíram de novo na rotina, Marcelo, e esqueceram de tudo aquilo que elas já planejaram para o ano de 2025. E se nós não tomarmos o cuidado, nós vivemos ano após ano, da mesma maneira, da mesma forma, as mesmas coisas, e aí vira o ano, a gente faz os projetos, quando dá 10, 15 dias a gente esquece tudo de novo. Mas eu queria trazer uma mensagem hoje, que o Senhor falou no meu coração quando eu fui convidado a ministrar na Primeira Igreja Batista de Argolas. E eles estão trabalhando um tema muito bom, muito interessante, um tema muito legal. E eu queria trazer essa mensagem para os irmãos nessa noite, porque eu entendo que é algo que eu e você, como Igreja Batista da Ilha das Flores, como Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores, também precisamos fazer. Nós iniciamos o novo ano, tivemos o privilégio e a honra de finalizar o ano de 2024, iniciar o ano de 2025 na presença do Senhor. O privilégio que nós tivemos de encerrar um ciclo e falar, Senhor, muito obrigado por tudo que eu vivi no ano de 2024. E ao mesmo tempo, iniciar um novo ciclo dizendo, Senhor, da mesma maneira que eu senti a Tua presença no ano que findou, eu quero sentir a Tua presença no ano que se inicia. E a graça do Senhor foi que nos fez chegar até aqui. Se não fosse a misericórdia do Senhor, que a palavra nos diz, e nós sentimos todo dia que de fato ela se renova a cada manhã, se não fosse essa misericórdia, irmãos, nem eu e nem você estaria aqui nessa noite para cultuar a esse Deus Todo-Poderoso. Nós tivemos o privilégio de chegar em 2025 para projetar novas coisas, novas metas, novos objetivos. Mas a mensagem que o Senhor nos traz nessa noite é algo que nós não podemos esquecer de maneira nenhuma. E se nós deixarmos de lado todas as outras metas que nós fizemos, essa que o Senhor nos traz nessa noite é uma que nós, em hipótese nenhuma, podemos deixar para trás ou deixar de lado. Para tanto, eu queria ler Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, que diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse texto que nós lemos é um texto muito conhecido. Tenho certeza que todos os irmãos já ouviram falar desse texto. A gente já teve várias campanhas de missões falando sobre isso. Mas esse é um texto, é uma mensagem que
que ela precisa ser renovada dentro de mim, dentro de você todos os dias. Porque em hipótese nenhuma, em dia nenhum, em momento nenhum, nós podemos esquecer a missão que nós temos nesse mundo. Nem eu e nem você viemos aqui simplesmente para acordar cedo, ir trabalhar, voltar para a casa do trabalho, viver uma rotina normal e só. E aí esperar os anos passarem, os dias passarem, os anos, os meses, enfim. E até chegar o dia da gente não existir mais. Não, o Senhor tem um propósito para mim e para você. E esse propósito ele fica muito claro em Mateus 28, 19 e 20, assim como em várias outras palavras que o Senhor nos traz, assim como várias outras passagens que o Senhor nos traz em sua palavra. E eu queria introduzir isso dizendo, irmãos, que Cristo cumpriu a sua missão. O nosso Senhor cumpriu maravilhosamente bem a sua missão aqui na terra. E é pela fidelidade do Senhor, por sua graça e por seu amor que hoje nós estamos aqui. O Senhor Deus Todo-Poderoso enviou o seu único Filho. E a gente viu no Natal, pôde refletir no nascimento de Jesus. E ao mesmo tempo que a gente refletiu no nascimento de Jesus, a gente relembra o sacrifício de Cristo. Opa, Jesus nasceu, mas não foi em vão. Não, Jesus nasceu para que eu e você tivéssemos o direito de, novamente, estarmos com o Pai um dia. De termos novamente a aliança com o nosso Deus Todo-Poderoso. E Jesus veio a esse mundo, viveu, habitou entre nós e cumpriu muito bem a sua missão. Cristo nasceu e Cristo morreu na cruz para que eu e você tivéssemos a oportunidade de viver com Ele eternamente. Ou seja, Cristo cumpriu a sua missão. Mas, glória ao nosso Deus que Cristo ele não ficou morto. Ele não ficou lá morto, não. Ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje esse Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, ele reina para sempre. É por isso que eu e você chegamos à casa do Senhor e não só aqui, mas em todo lugar que nós invocamos o nome dele, nós podemos sentir a presença dele através do Santo Espírito do Senhor, porque ele não permaneceu morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje eu e você podemos declarar para qualquer pessoa, em qualquer circunstância, que sim, nós viveremos com ele eternamente. Que sim, ele voltará e cumprirá a sua promessa, que é nos buscar para viver com ele na eternidade. É por isso que eu e você estamos aqui, irmãos. Nós estamos aqui porque Cristo morreu por nós, porque Cristo nos deu a esperança que hoje nós vivemos. A esperança de que um dia estaremos com Ele na eternidade. Nós saímos para trabalhar, nós saímos para estudar, nós saímos para fazer as nossas atividades diárias que o Senhor nos dá a liberdade de sonhar, de buscar. Mas nós sabemos que tudo isso que a gente busca diariamente não é nada comparado àquilo que nós viveremos com o Senhor na eternidade. Nós, através da missão que Cristo cumpriu aqui, temos o direito de estar com Ele, de viver com Ele eternamente. Mas Cristo não só cumpriu uma missão, Cristo nos deixou uma missão. E essa missão que está escrita em Mateus 28, 19 e 20. Após ressuscitar, Jesus se apresenta aos discípulos e convoca eles para a continuidade daquilo que ele já havia começado. Quantas experiências os discípulos viveram com Jesus? E aí Jesus ressuscita. E aí no primeiro encontro que ele tem, ali no encontro que ele tem com os discípulos, após ressuscitar, ele dá essa convocação. Olha, vocês precisam continuar. Vocês precisam continuar. E Jesus diz para eles, olha, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E o Senhor continua dizendo, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A missão que Jesus dá aos discípulos não parou nos discípulos. Os discípulos já não vivem mais entre nós. Mas a missão não parou neles. Por quê? Porque essa missão agora foi externada a mim e a você. Que a partir do momento em que cremos que Cristo é o Salvador, nós tomamos posse disso que o Senhor declarou sobre os discípulos naquele momento. E agora é papel meu e seu fazer discípulos de todas as nações. É papel meu e seu fazer com que o Evangelho que alcançou a você e a mim alcance também outras pessoas. O tema que a igreja escolheu para
trabalhar no ano de 2025, a PIB de Argolas foi anunciarei a tua salvação. E quando eu parei para analisar isso, e aí o texto que eles nos trouxeram, eu falei, meu Deus, às vezes a gente esquece, mas o nosso maior objetivo é esse. O nosso maior objetivo precisa ser esse. Anunciar a salvação de Cristo, anunciar que sim, nós cremos num Deus Todo-Poderoso que morreu na cruz para que nós tivéssemos o direito à vida eterna. E que bom que o Evangelho um dia me alcançou, porque hoje quando eu olho para a minha vida, e eu já disse isso algumas vezes aqui, eu não consigo imaginar mais a minha vida sem Jesus. Porque um dia eu vivia sem Jesus, e um dia Jesus me alcançou e transformou a minha vida. Quando eu casei, eu já era cristão, já servia a Cristo, eu já cria que Cristo morreu no meu lugar. Mas eu sei que, ainda assim, o Senhor transformou meu casamento. Mas como, Alex, se você já era cristão? Irmãos, porque a partir do momento em que eu aceitei a Cristo, o Senhor foi me moldando para que eu fosse a pessoa que eu sou hoje, para que eu fosse o marido que eu sou hoje. Então, mesmo me convertendo há anos antes de eu ser um marido, eu tenho certeza que a salvação, que o fato de eu ter me convertido ao Senhor, faz toda a diferença para a pessoa que eu sou hoje, para o casamento que eu vivo hoje. E é por isso, irmãos, que eu glorifico ao Senhor e não consigo imaginar minha vida sem Jesus. Não consigo olhar para todas as áreas da minha vida hoje e imaginar essa área sem Jesus. Eu acabei de entrar em uma nova empresa, que era um sonho, que era um objetivo profissional. E eu lembro que na empresa anterior, quando eu fui promovido e começou aquela... Porque a gente sabe que em toda a corporação, quando você é promovido, a parte salarial aumenta? Aumenta. Talvez os benefícios, dependendo do cargo, aumenta, mas a cobrança também aumenta. Talvez entre uma meta a mais, entra algo a mais para você apresentar, você não pode ser mais a mesma pessoa, você precisa, adquirir uma competência nova, uma realidade nova. Mas eu louvo a Deus porque em todas as ocasiões eu falava, Senhor, não sou eu. Não é por competência minha, não. Eu preciso que o Senhor esteja comigo. E aí eu lidava com pessoas que eu nem sabia quem era, que eu nunca tinha visto pessoalmente, pessoas que não estavam no estado, que estavam em outros estados. Mas eu via que tudo contribuía para que as coisas fluíssem da melhor maneira possível. Mas por que era eu? Não, irmãos, é porque Cristo estava ali. Porque a partir do momento em que eu e você estamos em um lugar, aquele lugar não pode mais ser o mesmo, aquela função não pode mais ser a mesma. Porque Cristo está ali, não é só você. E essa é a diferença que Cristo faz nas nossas vidas. É por isso que eu digo que eu não consigo imaginar hoje uma área da minha vida que eu possa simplesmente dizer, Cristo, aqui o Senhor não precisa entrar. Aqui deixa comigo. Porque quando eu olho e falo, meu Deus, Jesus está comigo em todas as áreas. Como que eu consigo imaginar, como que eu vou fazer alguma coisa nessa área se Cristo não está comigo? E aí eu fui para a nova empresa. É uma nova realidade, novas cobranças, novos riscos, novas perspectivas, novos sonhos. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer diante de um cenário como esse, e o melhor cenário possível, que é uma virada de ano, é dizer, Senhor, independente do que aconteça, independente da novidade que eu viver aqui, eu quero que o Senhor esteja comigo. Porque não faz sentido viver algo sem o Senhor, porque foi o Senhor que eu escolhi para viver. Irmãos, lá fora, existem pessoas necessitando de milagres em diversas áreas de suas vidas. Existem pessoas necessitadas, existem casamentos para serem restaurados, existem vidas profissionais e às vezes no nosso próprio ambiente de trabalho, existem pessoas necessitando de algo. Algo que eu e você sabemos. Eu e você sabemos o que o Senhor pode proporcionar. Nós sabemos que o Senhor pode proporcionar uma reviravolta num casamento. Nós sabemos que o Senhor pode proporcionar milagres. Nós sabemos que o Senhor pode proporcionar maravilhas e coisas que muitas pessoas lá fora estão buscando. E é exatamente por isso que nós precisamos anunciar que Cristo faz total diferença. É por isso que nós precisamos anunciar a salvação de Cristo. Por quê, irmãos? Porque existem pessoas que não conhecem a salvação. Existem pessoas que já ouviram falar de Jesus. Existem pessoas que já ouviram falar de Deus, assim como eu há
15 anos atrás, sabia que existia um Deus. Porque por mais que eu não entendesse de forma completa, e a gente nunca vai entender de forma completa, mas por mais que eu não entendesse nem um pouquinho, mas a minha mãe, toda vez que eu ia sair de casa, ela dizia, vai com Deus. E eu sabia, opa, existe um Deus. E as pessoas lá fora sabem que existe um Deus. Mas nós precisamos anunciar que esse Deus Todo-Poderoso tem coisas maiores para elas. Que esse Deus Todo-Poderoso tem a salvação. Nós somos filhos daquele que detém todo o poder e a autoridade, tanto no céu como na terra e debaixo da terra, como o Senhor mesmo declara. Foi-me dada toda a autoridade. E nós precisamos prosseguir em anunciar que o Senhor Jesus transforma. Precisamos prosseguir em anunciar que Jesus salva. E todas essas coisas, Jesus transforma, Jesus salva, foram coisas que a gente já falou algumas vezes em campanhas de missões. Jesus transforma, foi uma recente que nós tivemos em 2024. Nós precisamos prosseguir e anunciar que sim, Jesus transforma. Para tanto, irmãos, eu queria partir do meio para o final dessa mensagem, deixando alguns pontos que eu extraí desse texto para a reflexão dos irmãos. O primeiro ponto é, você precisa de disposição para fazer. Nós precisamos de disposição para fazer. O Senhor Jesus disse para os discípulos, olha, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. O Senhor conta comigo e conta com você para a continuidade da boa obra que Ele começou. Eu e você precisamos ter disposição para cumprir com aquilo no qual fomos convocados. Mas, Alex, o Senhor está dizendo para ir. E talvez, a gente já teve algumas campanhas, né, que antes ainda havia mais cartazes, hoje vem mais reduzido. Mas tinha os cartazes que diziam, ore, vá, mobilize e oferte. E a gente colocava, ore, vá, mobilize e oferte. Os irmãos lembram disso. E às vezes o nosso papel, o nosso chamado não é ir. Porque nem todo mundo tem um chamado para sair daqui do Brasil, para sair daqui do Espírito Santo e ir para o outro lado do mundo, para o Oriente Médio, ou para a África, ou para qualquer outro lugar, anunciar o Evangelho. Porque isso já não depende só, né, de querer, de disposição. Você precisa ter um chamado, você precisa, né, ter algo a mais para poder se deslocar daqui e ir para o outro lado do mundo para fazer. Mas eu costumo dizer que, e a gente até fala muito isso nas campanhas de missões, que pregar o Evangelho e fazer missões não é só do outro lado do mundo. Pregar o Evangelho e anunciar que Cristo é a salvação, irmãos, não é somente no Oriente Médio, não é somente na África, não é somente nos continentes que nós não temos acesso hoje, não. É algo que eu e você precisamos fazer para aquela pessoa que mora do nosso lado, para aquele que mora na frente, para aquele que mora do nosso outro lado, para aquele que passa por nós, para aquele que trabalha conosco. E é isso que Cristo quer de mim e de você. Porque se cada um de nós, que moramos em localidades diferentes, mesmo que moremos no mesmo bairro, nós moramos em vizinhanças diferentes, em realidades diferentes, e se o nosso objetivo é impactar essa comunidade, irmãos, olha a oportunidade que nós temos como igreja do Senhor. Eu moro nessa rua aqui, o Guto mora naquela ali, o Marcelo mora naquela lá, o pastor mora lá embaixo. E nós temos todos oportunidade de não só falarmos do Evangelho de Cristo, mas testemunharmos o Evangelho de Cristo em várias localidades diferentes, mesmo estando próximos uns dos outros. Portanto, irmãos, você precisa de disposição para fazer. Eu e você precisamos ter disposição para fazer, mesmo que o meu chamado não seja ir. Mas se o meu chamado é permanecer aqui na Igreja Batista da Ilha das Flores, é permanecer na comunidade de Ilha das Flores, eu preciso ter disposição para pregar o Evangelho, para ser igreja onde Cristo tem me colocado. Nós precisamos ter disposição. E o Senhor nos convida para isso. Saiba que certamente o Senhor conta comigo e com você aqui, onde nós estamos. Aqui nessa igreja, aqui nessa comunidade, para que essa comunidade possa ser cada dia mais transformada pelo Evangelho de Cristo. O Senhor conta comigo e conta com você. Portanto, tenhamos disposição em ir. Seja para fazer discípulos do outro lado do mundo, se em algum momento um de nós entender que esse é o nosso chamado.
ou seja, para fazer discípulos no outro quarteirão da nossa casa, ou seja, para fazer discípulos no nosso trabalho, na nossa faculdade. Jesus conta comigo e conta com você. O segundo ponto que eu trago nessa mensagem é: esteja preparado para tudo. Esteja preparado para tudo. O Senhor diz para os discípulos: olha, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os discípulos precisavam estar preparados. E certamente eles buscavam cada vez mais, como nós refletimos, eles queriam até orar como Jesus orava, ter a intimidade que Jesus tinha. E nós precisamos nos encontrar preparados para aquilo que o Senhor Jesus entender que precisa e quer nos usar. Se o Senhor hoje chegar para mim e dizer: Alex, eu preciso que você faça isso, eu preciso estar preparado para fazer isso. Porque Ele nos dá a total estrutura para nos prepararmos. Como? Através da Sua palavra. O véu se rasgou a partir do momento em que Cristo morreu na cruz e nós temos acesso e podemos ter intimidade com Ele. A palavra está aqui, irmãos. Nós temos livre acesso à palavra. Assim, em alguns lugares do mundo, nós não poderíamos estar como estamos, com o microfone ligado, com uma câmera ligada, reunidos com as portas abertas. Mas aqui nós temos essa liberdade de poder abrir a Bíblia, independente se a gente está dentro do ônibus, independente se a gente está no quarto da nossa casa. Nós temos a liberdade de abrir a Bíblia e nos preparar. Para que quando Cristo dizer: Alex, eu preciso de você, que Ele me encontre preparado para fazer a boa obra. Se aproxime do Senhor, para que você receba dele autoridade para ser usado de forma extraordinária. Olhemos para tudo que os discípulos viveram e para tudo o que eles fizeram na autoridade do nome de Jesus. E saiba que você também pode viver coisas extraordinárias com o Senhor. Viver o extraordinário, irmãos, não é algo limitado a um ou a outro. Não é algo limitado aos discípulos. Viver experiências com Cristo não é algo que foi limitado a X, a Y. Não, viver o extraordinário é algo que eu e você temos acesso. Simplesmente se aproximando de Cristo, colocando o Senhor na nossa realidade. Se nós queremos viver o extraordinário na nossa vida financeira, que coloquemos o Senhor na nossa vida financeira. Se queremos viver o extraordinário no nosso casamento, que coloquemos o Senhor no nosso casamento. Se queremos viver o extraordinário de maneira espiritual, que possamos buscar mais do Senhor. E para nos prepararmos para a boa obra que o Senhor quer fazer através de mim e de você, nós precisamos nos aproximar do Senhor. Para que assim como os discípulos, nós possamos ser usados pelo Senhor para fazer coisas extraordinárias na vida de outras pessoas. Irmão, o Senhor quer usar você. O Senhor quer me usar. Nós não estamos aqui à toa. Gui, você não está aqui à toa. Você não vem para a casa do Senhor para pegar uma porção do Evangelho de Cristo para que você, quando chegar na sua escola, você seja mais um. Não. O Senhor não quer isso. Você é um representante de Cristo lá, assim como eu sou um representante de Cristo no meu trabalho, assim como nós somos um representante de Cristo. Onde nós vamos? E o Senhor quer nos usar para a sua boa obra. O terceiro ponto que eu trago é: busque mais o Senhor e da sua palavra e o obedeça. O Senhor prossegue dizendo: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu os ordenei. Se o Senhor me instrui a ensinar, e aí é uma pergunta que eu trago para os irmãos e que o Senhor primeiro me trouxe. Se o Senhor me instrui a ensinar, como eu ensinarei se eu não o conhecer? Se o Senhor está me dizendo, assim como disse para os discípulos, olha, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Agora, como que eu vou ensinar alguém se eu não sei o que Jesus me ordenou? Agora, como que eu vou saber o que Cristo me ordenou? Através da sua palavra. Então, como que eu vou ensinar alguém? Como que eu vou discipular alguém? Como que eu vou ministrar sobre a vida de alguém se eu não sei o que Cristo quer que eu fale para as outras pessoas? A ordem de Jesus é clara em dizer, olha, ensine os outros, ou ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Agora, se eu não conheço aquilo que Deus tem para mim, se eu não conheço a palavra, eu vou ensinar o quê? Portanto, irmãos, nós precisamos
buscar mais do Senhor e da sua palavra, para que aí sim nós estejamos capacitados para cumprir mais essa ordenança de Jesus, esse ide de Jesus, que é ensinar. Agora, a segunda pergunta que Deus colocou no meu coração foi: como eu ensinarei alguém a obedecer se eu mesmo não obedeço? O Senhor diz, ensinando-os, mas Ele prossegue em dizer, a obedecer. A primeira pergunta foi, como que eu vou ensinar alguém aquilo que eu não conheço? Agora, a segunda pergunta é um pouco mais profunda, porque diz, ensinando-os a obedecer. E aí eu pergunto, como que eu vou ensinar alguém a obedecer a palavra, se eu, como um cristão, que conhecendo a palavra, não a obedeço? É sério que Jesus está nos instruindo. É muito sério que Jesus está nos falando, porque também nos coloca numa situação delicada. Porque eu digo, olha, Marcelo, vamos fazer o seguinte, vai por aqui. E aí quando o Marcelo começa a andar, ele olha para trás e me vê indo para lá. Ou seja, nem eu mesmo estou obedecendo a ordem que eu recebi ou que eu estou querendo passar para as outras pessoas. Irmãos, nós precisamos aprender a palavra do Senhor, isso é muito importante. Nós precisamos buscar, ter profundidade, conhecer a palavra. Mas o segundo ponto, irmãos, após conhecer, nós precisamos ser obedientes à palavra. Nós precisamos não só conhecer, mas nós precisamos obedecer. Existem muitas pessoas que conhecem a palavra. E não sei se você já passou por isso, mas eu vou trazer mais uma experiência do meu trabalho anterior. E isso foi na última semana. Parecia que o inimigo queria agir na vida das pessoas ali. Que na minha última semana de trabalho, para tumultuar o ambiente. E ali eu era o líder de uma equipe de 7 pessoas, que era a equipe de operações. E começou, ele dava com o terceirizado, que era o Lava Jato. Irmãos, foi uma semana tumultuada. Foi uma semana que começou a faltar carro, era a lei da oferta e da demanda. Tinha muita demanda e tinha pouca oferta. E a gente sabe que quando essa situação acontece, você precisa ir equilibrando forças, precisa administrar. E lá o carro chegava, a gente lavava, disponibilizava. E o que estava acontecendo? Já estava todo mundo estourado, porque já estava todo mundo trabalhando no limite. E aí tinha uma pessoa, um terceirizado, que ele, a cada 3 palavras, 2 eram palavrões, eram xingamentos. E o ambiente começou a ficar tumultuado. E quando aquela pessoa saía para almoçar, o ambiente era outro. Por quê? Ficava mais leve. A demanda diminuiu? Não. A oferta aumentou? Não. A correria diminuiu? Não. Era a mesma correria. Mas parecia que quando aquela pessoa... Parecia não, era óbvio que quando aquela pessoa saía, o ambiente ficava mais leve. E as coisas fluíam melhor. E aí, deu sexta-feira, meu último dia. Eu cheguei fui me despedir das pessoas, né, e tal. Graças a Deus, saí mais uma vez pela porta da frente, como foi em todos os outros lugares. E aí fui me despedir e tal. E aí o chefe dos terceirizados, que era o dono do Lava Jato, cheguei para ele e tal. E aí, irmãos, foi algo que eu queria falar com ele, mas o próprio Senhor já falou com ele. Ele chegou para mim e falou, Alex, cara, sabe algo que eu percebi? É que fulano de tal xinga muito. E eu comecei a perceber que o ambiente começou a ficar muito carregado. Eu comecei a perceber que as coisas não estavam fluindo bem. E aí nessa sexta-feira, que foi o meu último dia, essa pessoa não foi, eu não sei o motivo, até porque eu não fui atrás para saber o motivo. Mas o ambiente foi tranquilo. A demanda foi a mesma, a oferta foi a mesma, a correria foi a mesma, mas o ambiente foi tranquilo. Mas o que eu queria trazer é que aquela pessoa chegou para mim e falou, Alex, eu conheço a palavra. Essa pessoa que não serve a Cristo, que também é uma das ali, uma vez ou outra, uma recorrência, está ali xingando, está tumultuando o ambiente. Ela disse, não, eu conheço a palavra, eu só não sigo, mas eu conheço. Irmãos, a palavra não é só para nós conhecermos. A palavra é para nós seguirmos à risca. A palavra do Senhor não é simplesmente para a gente colocar debaixo do braço e dizer, não, eu já li a Bíblia o ano inteiro. Eu já li a Bíblia toda nesse ano. Não, eu conheço a Bíblia. Mas a gente olha para a vida da pessoa e vê, poxa, ela conhece, mas não está obedecendo, mas não está seguindo. E o que o Senhor nos diz nessa noite é que nós precisamos buscar mais da sua palavra. Mas isso só não basta. Você precisa também colocar em prática aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração.
para que aí sim você esteja apto para ensinar através do seu conhecimento, mas você também esteja apto para ensinar a obedecer através da obediência que você vive. O quarto ponto, irmãos, que eu queria trazer é: nós não estamos e nunca estaremos sozinhos. Eu e você, em momento nenhum, eu posso chegar e dizer, poxa, eu estou sozinho nessa luta. Não, em momento nenhum nós estaremos sozinhos. Porque o próprio Senhor Jesus, quando Ele finaliza, Ele diz, e eu estarei sempre com vocês. Amém. Ou em outras traduções, eu estarei contigo até o fim dos tempos. Irmãos, o Senhor está conosco. O Senhor está comigo. O Senhor está com você. E independente de qualquer situação, de qualquer ocasião ou circunstância, nós temos a certeza de que o Senhor está conosco nessa missão. Independente do que a gente vive em 2025, independente dos desafios que surgirem para essa igreja ou para a nossa vida particular, nós temos uma convicção que o Senhor está conosco. E nós temos a certeza de que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O Senhor é conosco e em nenhuma hipótese estaremos sozinhos, pois aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Se essa palavra, irmãos, está aqui, se isso que nós acabamos de refletir está aqui, irmãos, uma certeza nós temos. É verdade. É verdade. E se o Senhor prometeu, e se a palavra dele está dizendo, ele é fiel e é justo para cumprir. O desejo do Senhor para mim e para você é que tenhamos um ano de 2025 cheio da presença e da graça dele em nossas vidas. E que, de fato e de verdade, nós possamos cumprir com aquilo que o Senhor tem nos proposto. E que Ele nos traz como ensinamento nessa noite. A anunciar a tua salvação. Que ao chegar no final de 2025, se o Senhor não voltar, esperamos que todos nós estejamos no final de 2025. Mas que ao chegar no final de 2025, eu e você possa fazer o seguinte. Posso olhar para trás e dizer, opa, esse ano eu anunciei a salvação de Cristo. E eu fui usado pelo Senhor para que vidas fossem transformadas. Amém, irmãos? Essa é uma missão que o Senhor nos dá, de anunciar a salvação, de buscarmos mais da Tua Palavra, de obedecer, de buscar mais do Senhor, de nos colocar à disposição para fazer. É assim como um pastor gosta de dizer, olha, trabalho tem, há vagas. O Senhor conta comigo e conta com você para nós vivermos o extraordinário no ano de 2025 para a honra e para a glória dele. Irmãos, hoje é dia 15, como eu disse no início dessa mensagem. E se você está naquele grupo de pessoas que já esqueceu as suas metas, você está naquele grupo de pessoas que está vivendo as mesmas coisas que você viveu no ano passado, eu te convido a reiniciar hoje e viver o novo de Deus na sua vida para o ano de 2025. E a partir de hoje, dizer, não, eu quero fazer mais do que eu já fiz em 2024 para o Senhor. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, graças nós te damos, ó Deus, pelo teu cuidado com as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque se não fosse a tua misericórdia, a tua graça, Senhor, nós não estaríamos aqui. É por isso que nós viemos nessa noite para agradecer o Senhor, como fizemos. É por isso que nós viemos aqui para te louvar, como fizemos. É por isso que nós viemos aqui para ouvir uma porção da tua palavra, como nós fizemos. E gratos nós somos, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Gratos nós somos, Senhor, porque assim como cantamos, nós podemos descansar no Senhor. Assim como cantamos, Senhor, nós podemos sim crer que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai cuidar, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e por isso nós podemos descansar no Senhor. Pai, obrigado, meu Deus, pelo teu cuidado com as nossas vidas. Pai, que essa palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite, Deus, que seja uma palavra que possa sacudir o nosso coração de uma maneira, Pai, que nós possamos sim fazer mais pelo Senhor. Que independente do que nós fizemos até aqui, Pai, que nós possamos fazer mais porque o Senhor merece. E porque a obra do Senhor não para. E porque existem vidas para serem salvas, ó Pai. É por isso que nós precisamos anunciar a Tua salvação. Pai, seja conosco, Senhor. Seja com essa igreja. Nos cuide, Senhor, das nossas vidas. E nos permita, Senhor, crescer cada dia mais. Não só em estrutura, Pai. Não só em quantidade de membros. Mas também, Deus, na graça, no conhecimento da Tua Palavra e em experiências com o Senhor. Pai, obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas
Pai, obrigado pelo teu cuidado. Assim eu te louvo e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém.